Tudo bem? Eu sou o professor Eliezer, cientista social, mestre em sociologia pela UFMG, e hoje nós vamos falar de laços sociais. Por que nós, sujeitos individuais, nos agregamos em grupos maiores do que a gente para dar sentido à nossa vida e orientação para a nossa existência? Nós vamos falar sobre isso. Fique atento aí. Vamos lá. Vale ressaltar que falar em indivíduo é uma noção muito moderna, uma noção muito contemporânea. Há pouco tempo atrás, cerca de 200 anos, não era muito comum se falar em indivíduo, falar em pessoas, em histórias, em trajetórias de vida, porque as pessoas eram entendidas enquanto grupo. Você era alguém enquanto pertencente a um grupo, você era alguém enquanto pertencente a uma família específica. Vale destacar também a questão de sermos gregários, de sermos ajuntadores, de querermos estar próximo, de precisarmos estar próximo. Nesse sentido, eu gostaria de destacar dois conceitos: o conceito de sociedade e o conceito de comunidade. O que é uma sociedade? A sociedade é muito mais do que a soma dos seus indivíduos. A sociedade vai muito além, é uma força maior do que a soma dos indivíduos. Um sociólogo francês, Émile Durkheim, dizia que a sociedade é algo sui generis, ou seja, a sociedade é algo original. Quando a gente vai analisar o que é a sociedade é um conjunto de grupos que tem alguma afinidade. O Durkheim usa uma analogia muito interessante, que é a analogia do corpo, a analogia de um organismo, como se a sociedade fosse um corpo que tivesse vários órgãos, que completassem vários sistemas e que se ajuntassem, se equilibravam para fazer a coisa funcionar, para fazer a sociedade andar. Então, a sociedade, poderia-se dizer, é uma unidade na diversidade. Os nossos diversos órgãos têm funções diferentes, mas contribuem para um todo só. Ou seja, nós temos uma mesma afinidade, mas somos diferentes. Então, sociedade é uma unidade na diversidade. Agora eu quero falar também sobre o conceito de comunidade. Comunidade é um círculo mais restrito, menor do que sociedade. Comunidade é um espírito de corpo muito grande, é uma noção de pertencimento muito grande. Comunidade é fazer parte, é pertencer. Então, uma comunidade se forma de indivíduos que se parecem muito, de indivíduos que estão muito próximos, de indivíduos que são muito semelhantes. Então, comunidade é fazer parte, é estar junto, é um espírito de corpo. Nós temos várias circunstâncias para ficarmos juntos. Gostaria de fazer duas distinções entre grupos de finalidade e organizações. Os grupos de finalidade são grupos temporários, mais flexíveis, mais abertos. Eles têm regras implícitas que são criadas na própria convivência. Existem interesses comuns, tá? Por exemplo, algum movimento social, algum protesto, algum flash mob, alguma movimentação que a gente queira fazer. E eles são mais flexíveis, você pode entrar e sair desses grupos de finalidade por determinado momento, por determinado período. E nós temos também organizações. Organizações nós podemos considerar as empresas, as escolas, os sindicatos, os partidos e demais. Esses têm regras mais definidas, muito claras. Existe um interesse comum muito forte e os papéis dentro dessas organizações estão muito bem definidos. Os indivíduos vão e vêm, mas os papéis permanecem, os papéis ficam, continuam. Um sociólogo americano chamado Erving Goffman, ele é considerado interacionista simbólico. E ele fala que os indivíduos exercem papéis, ou seja, eles funcionam como se E ele fala que os indivíduos exercem papéis, ou seja, eles funcionam como se estivesse num teatro, né? Tem o cenário, tem toda a localização, os atores que interagem o tempo todo.
e as pessoas vão e vêm dentro de cenários e dentro de papéis. Então, você, na sua faculdade, exerce um determinado papel, na sua casa você exerce outro determinado papel, na sua empresa você exerce outro determinado papel. Isso não quer dizer que você seja falso, mas quer dizer que você tem que ser múltiplo, você tem que agir de forma múltipla, porque na modernidade nós, indivíduos, acabamos tendo que ser múltiplos, exercendo diversos papéis. No mundo contemporâneo, nós identificamos um processo chamado processo de racionalização, onde os indivíduos cada vez mais procuram adequar os meios aos fins. O que é isso? Você tem um objetivo e você tem os meios para alcançar esse objetivo. Cada vez mais os indivíduos procuram o quê? Operacionalizar, organizar mais esses meios para alcançar objetivos de forma mais eficiente. Quem identificou isso foi o sociólogo alemão Max Weber. O Weber disse que os indivíduos, eles, no mundo contemporâneo, cada vez mais experimentam um processo de racionalização, ou seja, adequam cada vez mais os seus meios aos seus fins. Então vamos supor, você quer passar no vestibular, então você tem os seus meios, né? O seu tempo, a sua diversão, a sua família, os seus recursos. Você vai organizar cada vez mais esses meios que você tem a uns fins muito objetivos. Isso, de alguma maneira, choca ou pode chocar com empresas, com organizações ou com grupos que você faça parte. Então, às vezes a sua empresa tem um objetivo específico que talvez você não tenha, ou então o seu grupo social tem um objetivo específico que talvez você não tenha. Pode acontecer no mundo moderno, isso é muito comum, um deslocamento entre os objetivos. O indivíduo quer uma coisa e o grupo quer outra coisa. O Weber vai destacar que existe então um processo de desencantamento do mundo, ou seja, o mundo é cada vez mais desencantado por esse processo de racionalização. O mundo é cada vez mais desencantado por esse processo de organizar meios e fins. Então, esse desencantamento do mundo é tirar da cortina que encanta o mundo, que explica o mundo. No mundo contemporâneo, temos um grande desafio que é criar essa noção de pertencimento em comunidade, em algum lugar, porque isso orienta a nossa vida, dá uma noção histórica, sentimental, moral para a nossa existência. Por quê? Nós somos cada vez mais bombardeados por várias atitudes, influências, fatores externos a nós. Então, existe um sociólogo muito importante, um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells, que ele reflete sobre essa era da informação e os efeitos na nossa vida. A gente observa sobre o crescimento de redes. Então você faz parte da rede da sua faculdade, você faz parte da rede da sua igreja, você faz parte da rede dos seus amigos de infância, você faz parte das redes dos seus amigos de empresa, você faz parte da rede mundial de computadores, não é? Facebook, Instagram e tudo mais. Tudo isso exige de nós cada vez mais uma maior racionalidade, uma maior organização da nossa vida, para adequar os fins que nós queremos com os meios que nós temos. Então, o desafio cada vez maior para nós, para a gente coordenar os nossos laços, coordenar a nossa existência. E aí, fechando agora nossa aula, finalizando sobre laços sociais, nós precisamos pertencer a laços, precisamos ter vínculos, criar vínculos com as coisas, com as pessoas. Esses vínculos nos organizam, nos permite ter uma trajetória de vida. Então, nós precisamos ter isso. Só que cada vez mais
O mundo moderno nos desafia porque isso tem se tornado cada vez mais difícil. Porque para criar laços, para criar vínculos, nós temos que pertencer, nós temos que conviver, nós temos que trocar experiência dia a dia, de forma contínua, com as mesmas pessoas, mas nós somos cada vez mais desafiados a exercermos outros papéis, diversos papéis. Pense aí então sobre os papéis que você exerce, pense aí nos grupos que você faz parte, pense aí quais são suas redes e como elas influenciam você. Um beijo na alma para você, do professor Eliezer, e até mais.